Pessoal, esse vídeo eu vou fazer para vocês porque isso é uma dúvida que as pessoas têm e até um certo preconceito em relação à rinoplastia, que são as cirurgias revisionais ou os retoques que nós realizamos nos nossos pacientes. Bem, eu vejo as pessoas muito aflitas e com medo de fazer uma cirurgia secundária. Parece que a palavra secundária, ela vem acompanhada de uma série de preconceitos, como por exemplo, o meu nariz ficou péssimo e eu vou precisar fazer uma cirurgia secundária, a cirurgia secundária é um horror, coisas que eu escuto no consultório que não condiz com o que realmente a palavra significa. A palavra secundária numa rinoplastia é uma rinoplastia que é feita pela segunda vez, né? E essa realização numa segunda vez, ela pode ser por diversos motivos, que não um desastre cirúrgico, que não um nariz que realmente você não queria, a cirurgia secundária, ou o que muitas pessoas chamam de retoque, podem ser algumas alterações que na cirurgia, na primeira cirurgia, na cirurgia primária, não ficou tão bom quanto a gente esperava. Por exemplo, doutor, eu posso deixar o dorso um pouquinho mais curvo? E é uma coisa muito simples de se fazer e é uma cirurgia secundária, ou seja, uma cirurgia realizada pela segunda vez. Doutor, dá para afinar um pouquinho mais minha ponta? Eu adorei o meu nariz, mas se a ponta ficasse um pouquinho mais fina, eu ia gostar ainda mais. Sim, é feito, é simples e é uma cirurgia secundária. Ou doutor, eu queria que a ponta do meu nariz ficasse um pouquinho mais empinada, um pouquinho mais alta. Eu gostei assim, mas será que não ficaria melhor? E se realmente ficar melhor, nós faremos uma cirurgia secundária ou um retoque para o nariz ficar ainda mais bonito. Mas não quer dizer que esses 3 exemplos que eu dei não tenham ficado muito bonitos. Sim, ficaram, mas às vezes o paciente quer um pouquinho mais ou ele não tinha uma ideia, uma concepção antes de que ele queria um pouquinho mais, né? Ou queria um pouquinho menos. Então, essa ideia, essa palavra secundária, a gente tem que perder um pouquinho esse preconceito em cima dessa palavra, que só é coisa ruim, que só é coisa que não deveria ter feito. É claro que existem casos em que o nariz está um pouco pior. Nós pegamos casos aqui de cirurgias secundárias que foram feitas pela segunda vez, terciárias, quartenárias pela quarta vez, quinta vez, sexta vez. Isso não é uma coisa que não existe. Claro que existe. Claro que existem defeitos maiores e que o nariz está um pouco pior, que existem defeitos que a correção exige enxertos, exige uma cirurgia muito maior. Mas não são a maioria dos casos. É uma minoria, graças a Deus. Hoje as cirurgias de narizes, existem pessoas capacitadas em maior número para se realizar. Então esses desastres que nós víamos antes estão em menor número, graças a Deus. Mas existem ainda, e que aí sim é uma cirurgia secundária com porte maior. É uma cirurgia é uma nova cirurgia. É uma cirurgia para corrigir os defeitos maiores do nariz, que a gente vai ter que trabalhar no nariz todo, que são cirurgias maiores de 3, 4 horas, que precisamos de enxerto de orelha, precisamos de enxerto de costela. Sim, eu entendo que nesses casos a cirurgia secundária seja uma cirurgia que te traz um sentimento um pouco mais frustrante, um sentimento mais difícil para o paciente. Isso eu entendo e existem casos assim, mas a maioria dos casos não são esse tipo de casos. São casos que os efeitos são menores e são fáceis de se corrigir. Então, pessoal, o meu resumo, o meu pedido de hoje é que não façam dessa palavra uma rinoplastia secundária uma coisa ruim, uma coisa que tem um preconceito por trás dessa palavra, né? Depende muito de casos para casos, de defeitos de técnicas cirúrgicas que vão ser feitas para um caso mais simples e para um caso mais difícil. Se o teu retoque tem que usar enxertos ou não tem que usar enxertos. Então essa palavra secundária é uma palavra muito ampla e que eu gostaria de esclarecer isso para que não se use para todo tipo de nariz. Secundária só tem um único significado. É uma cirurgia que foi feita pela segunda vez. E não um significado ruim, ou um significado que traga coisas ruins, sentimentos ruins para você. Tá bom?